Tá gravando, tá? Então, hoje, dentro da unidade 3, né, que é a aquisição de dados geoespaciais, a gente vai ver a parte de georreferenciamento de dados sociais e econômicos, já como parte da atividade. Então, como a gente vai fazer, como é que a gente vai integrar, né, essa informação estatística com informação geoespacial, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela. Então, vamos começar, tá? Então, como georreferenciar está ligado diretamente a se localizar, né? Como eu localizo espacialmente aquela informação que eu estou georreferenciando, né? Ou como eu coloco espacialmente um determinado dado. Então, a gente viu lá no sensoramento remoto, nos processos aí de modelagem dos dados, como você georreferencia uma imagem, ou seja, como é que eu digo aonde aquela imagem se encontra sobre a superfície terrestre, né? Onde aquele dado se encontra sobre a superfície terrestre. Então, eu vou fazer essa conexão aonde aquele dado, aquela representação cartográfica, aquela representação matricial, né, uma imagem, né, daquele espaço se encontra. Então, isso que eu vou buscar. Dentro desse processo, né, de busca do georreferenciamento dessa informação, eu vou utilizar o mesmo sistema, né, de coordenada, o mesmo sistema de localização que são usados nos mapas, né, nas bases de dados digitais, que são as coordenadas. Então, a partir das coordenadas latitude, longitude, ou mesmo as coordenadas de projeção, né, foi quando a gente trabalhou o georreferenciamento daquela imagem, a gente vai buscar a partir desse tipo de coordenada, né, a latitude, que é a medida, só para a gente relembrar que a gente viu lá no início, né, que é uma distância angular medida a partir do plano do Equador. Né? Então, se eu tenho um determinado ponto do globo, né, e eu tenho o Equador como meu ponto de referência, essa abertura angular, né, que vai me dar a latitude desse ponto. Ela vai variar de 0 a 90 para norte e de 0 a menos 90 para sul. Tá? A longitude, né, vai ser o ângulo formado entre o plano do meridiano de Greenwich, né, ou o plano, desculpa, esse aqui, ó, né, plano do meridiano de Greenwich, plano que passa, né, o meridiano que passa no centro da luneta do observatório de Greenwich como referência, né? E o plano do meridiano que está ao ponto que eu estou, essa abertura angular aqui, essa distância angular aqui, vai ser a minha longitude. Né? Então, esse ponto, a longitude vai variar de 0 a 180 graus oeste, de 0 a menos 180 graus, negativo para oeste, e positivo de 0 a 180 para leste. Né? Então, a partir desse conjunto de coordenadas, né, a partir da latitude, longitude, um ponto de qualquer outro ponto que encontra, então, se tivesse esse outro ponto aqui, a gente está falando de uma abertura de latitude de menos 20 e de uma abertura de longitude de 20, né? Eu vou definir a posição desse ponto. E a partir desse sistema de coordenadas, ou do sistema de coordenadas de projeção, aqueles que a gente vai pegar esse sistema de coordenadas, que é um sistema tridimensional, né? Uma figura dessa, uma figura tridimensional, e eu vou colocar numa figura plana, que é o mapa, né? Ou a tela do computador. Ok? Bom, o processo de cálculo dessas coordenadas, ou seja, quando você está no terreno, você calcula essas coordenadas, ele passou, né, por um período dos levantamentos clássicos e hoje a gente consegue determinar essa coordenada, calcular essa coordenada de qualquer ponto que a gente está sobre a superfície terrestre, a partir até mesmo dos nossos smartphones. Eles têm chips de GPS que recebem esse sinal vindo dessa constelação de satélites, que através de um conjunto de cálculos ele determina a posição que você se encontra, uma posição tridimensional também. Mas eu posso obter
georreferenciamento de um determinado objeto, então, eu preciso georreferenciar todas as portas de domicílio para uma operação de pesquisa domiciliar. Então, se eu vou no campo, eu posso ir no campo com o GPS e determinar essas coordenadas, de modo que eu tenha espacialmente esses locais, ou estabelecimentos agropecuários, estabelecimentos de comércio, para um planejamento mais cadastral, fazer um levantamento cadastral de uma determinada cidade, com todas as informações cadastrais dela, tipo, né, onde estão os postes posicionados. Então, também posso, com esse equipamento, com o GPS, ou melhor, com o GNSS, determinar essas coordenadas. Esse seria o procedimento mais direto para georreferenciar essa informação, ou criar já essa informação georreferenciada, já coleta quando eu coleto a informação. Tá? Outra forma possível de fazer isso, e a gente, de certo modo, fez naquela aula, quando a gente foi georreferenciar uma imagem. Por quê? Porque eu peguei uma outra imagem de referência. Né? Eu tinha uma imagem de melhor qualidade, com a melhor precisão, e eu utilizei ela como uma ferramenta para coletar as coordenadas que eu iria gerar, que eu iria usar para georreferenciar uma outra imagem bruta, que não tinha nenhum tipo de georreferenciamento. Né? Então, isso é possível também. Eu tirei aqui um print do QGIS, né? Em que eu tenho uma imagem de fundo. Essa imagem de fundo no QGIS está associada a um sistema de referência. Então, está aqui, é um sistema de referência. O CIRG, lembrando sempre que na configuração do QGIS, quando você escolhe um sistema de referência, ele vem com dois grupos de informação. O próprio sistema de referência, que sistema é esse, se é CIRGAS, se é SAD, porque a alteração entre esses sistemas, cada um desses sistemas tem uma figura matemática diferente para a Terra de tamanho, não uma figura diferente, a figura é a mesma, mas com dimensões diferentes, e posições dela diferentes. Você tem que escolher uma dessas e o sistema de coordenadas. Se você vai usar uma coordenada geográfica, se você vai usar uma coordenada projetada, que tipo de projeção e assim por diante. Então, ali te dá essas informações para que você possa, para que você tenha essa imagem georreferenciada e a partir dessa imagem georreferenciada que eu vou georreferenciar outras informações, que eu vou atribuir uma coordenada que possibilite eu localizar essa informação sobre a superfície terrestre, georreferenciamento. Tá? Como a gente tem essa imagem, ela está associada a um sistema e ela está associada aonde ela se encontra, né? Eu tenho a coordenada de qualquer ponto que eu passe sobre essa imagem, eu vou ter uma coordenada, longitude e latitude. Se eu tenho isso, se eu identifico aqui edificações, domicílios, que eu quero pegar uma informação, então se eu venho aqui e falo, não, eu preciso gerar símbolos, representações cartográficas, né, dessas, desses elementos. Então, eu consigo, a partir do uso dessa imagem, incluir uma outra base de dados, esses elementos pontuais, e, por consequência, esses elementos pontuais vão estar georreferenciados, vão estar associados, a partir de um sistema de coordenadas, à sua localização sobre a superfície terrestre. Tá? Você vê esses pontos aqui, então conforme se eu parar aqui, eu não estou no QGIS aberto, depois a gente vai abrir o QGIS nas práticas, se eu parar com o mouse em cima, ou se eu coletar essa informação, que eu posso coletar essa informação geométrica desses elementos, eu vou ter esses elementos georreferenciados, onde eles se encontram pela coordenada na superfície terrestre. Né? Especificamente, esse aqui, eu coletei e preenchi. Olha, prefeitura, está na prefeitura. Eu posso também atribuir algumas características dessa edificação que eu venha a coletar informação. Tá? Esse é o básico que a gente tem no georreferenciamento, ou seja, o trivial. É eu dar uma coordenada para os objetos. Eu tenho edificações, eu quero dar coordenada para edificações. Eu tenho pontes, eu quero determinar coordenada para essas pontes. Eu tenho uma imagem, eu quero determinar coordenada para essa imagem, cemitério, vias, o que for. Eu dou coordenadas para ele associado a um sistema de referência e ele vai estar associado à superfície terrestre. E é assim que a gente fala, então, georreferenciado à Terra de uma forma locacional, onde se encontra. Tá? Mas você tem outros elementos, outros fenômenos que ocorrem
sobre a superfície terrestre que não tem uma construção física, ou seja, ele não tem uma representação física daquela informação. E aí vai a pergunta: como é que eu vou georreferenciar a renda média de uma população? Como é que eu faço para georreferenciar a renda média? Né? Onde é que essa renda, qual é o elemento? Quando eu falar, eu vou georreferenciar as escolas. Eu tenho fisicamente esse elemento escola. E eu vou lá e determino uma coordenada para ele. Eu vou georreferenciar todas as árvores do bairro. Eu tenho um elemento físico, eu vou lá e georreferencio ele. Mas a renda média se encontra fisicamente aonde? Ela não tem uma representação física, certo? Como você não tem nível de escolaridade, mas eu tenho uma possível referência para ela a partir da onde eu coleto, da unidade de coleta, aonde eu faço essa unidade, onde eu coleto essa informação. Se eu coleto essa informação do domicílio, eu estou dizendo que naquele domicílio, eu estou associando aquela informação naquele domicílio. Aquele domicílio tem uma renda per capita de tanto, ou ele tem uma renda, um nível de escolaridade do responsável pelo domicílio superior ao nível médio, não importa. Eu tenho características, né, daqueles moradores a partir da unidade de coleta, a partir do domicílio. Então, de certo modo, né, partindo de uma imagem, tá? Vou dar um zoom aqui nessa imagem para a gente ver com mais detalhe. Eu tenho essa imagem aqui e eu consigo, a partir da coleta no campo, com, né, usando o smartphone como um elemento de coleta, também obtendo a coordenada do domicílio, ou mesmo identificando esse domicílio na imagem e colocando, né, o ponto onde ele se encontra, eu vou conseguir, por essa imagem ser uma imagem georreferenciada, também georreferenciar todos esses domicílios. Né? Então, eu vou ter aqui, em cada um desses domicílios, um conjunto de dados que estão georreferenciados a esse domicílio. Certo? E eu passo a ter a unidade de coleta como aquela unidade primária, aquele elemento primário daquela informação. Mas aí aparece uma outra questão. Alguém saberia me dizer, se eu disponibilizar, né, o questionário de uma determinada pesquisa, georreferenciado pelo domicílio, se isso é possível, isso pode acarretar alguma questão, alguma discussão? Alguém tem Assim, alguma que você vai ideia? identificar o respondente, né? Vai o quê, perdão? Identificar o respondente. Perfeito. Então, tem uma questão associada ao sigilo do informante. Eu não estou falando de sigilo da informação, certo? Estou falando do sigilo do informante, da informação sobre aquele informante. O que foi coletado vai ser divulgado? Vai. Eu só não vou divulgar ele individualizado, certo? Então, para garantir o sigilo desse informante, para garantir o sigilo de cada um desses que moram nesses domicílios, o que eu posso fazer aqui? Alguém uma ideia? O que eu posso fazer para garantir, divulgar essa informação, mas garantindo o sigilo do informante, garantindo o sigilo do indivíduo que está aqui nesse conjunto de domicílios? Então, se eu juntar tudo na única quadra, se eu pegar todo mundo que está nesta quadra e eu divulgar a informação dessa quadra, né? Então, a renda per capita, a gente começou com renda, né? Vamos continuar. A renda per capita aqui, eu posso pegar de uma forma, né, simples, achar a renda média da renda, desses domicílios, ou da renda total, vou pegar a renda total pelo número de moradores nesta quadra e achar a renda per capita nessa quadra, o que eu estou fazendo? Eu estou me utilizando de um recorte territorial, ou de um pedaço, né, dessa região, desse espaço aqui, que é a quadra, e todo mundo que está dentro desta quadra teria a informação unificada, vamos dizer, não é bem unificada, o termo teria, né, uma média, vamos dizer assim, média dessas informações
para divulgação, sem que você tenha a individualização, né, da informação de cada uma daquelas pessoas ou daqueles domicílios. Bom, então, ok, se eu posso, a partir então disso, juntar todas as quadras e dar as informações pelas quadras. Posso. Mas e essa quadra aqui, ó? Aqui tem 3 domicílios. Né? Vou pegar aqui, ela só tem 3 domicílios. Imagina que se eu tenho 3 domicílios, 2 domicílios aqui são pai e filho. Né? Você tem aqui os pais numa casa e um filho na outra casa. Se ele pega a informação desta quadra, tirando da dele, sobra o quê? A de um outro domicílio de um terceiro. E aí eu tenho acesso, de alguma forma, é possível, de alguma forma, ter o sigilo do informante. Ou seja, a quadra não é um recorte territorial, né, uma demarcação no território adequado para a gente garantir o sigilo do informante. Preciso pensar em outro recorte territorial que faça mais sentido para garantir o sigilo do informante e eu o quê? Georreferenciar essa informação. Alguém tem ideia de qual seria esse recorte usado, o recorte básico para usar para garantir tanto o georreferenciamento da informação quanto o sigilo? Alguém? Não? Tem medo? Posso fazer por município? Posso fazer por bairro? Poderia fazer por bairro, concorda? Sim, mas aí talvez tenha um nível de desagregação intermediária, não? Pode ser que, de repente, nem todo lugar eu tenho bem definido os limites do bairro. A gente sabe que às vezes se a rua está nesse bairro ou não está nesse bairro. Nem toda cidade tem essa questão bem organizada. Fica, né, ainda uma quantidade, um nível muito elevado para a informação. De repente, para questões intra-urbanas, menos que o bairro é suficiente. Então, existe algum outro tipo de recorte menor do que o bairro que possa me dar essa consistência e me garanta o sigilo do informante, me garanta a agregação, né, como botou aqui, a agregação dos dados para divulgação. Um recorte famoso, não? Bom, então o que a gente pode pensar? Setor censitário, isso aí. Então a gente pode pensar num recorte, perfeito, um recorte territorial que vai garantir uma quantidade de domicílios. Aí a gente está falando de uma pesquisa domiciliar, né, aqui, uma análise nesse sentido. Um recorte territorial que vai me garantir uma quantidade de domicílios e a partir dessa quantidade de domicílios eu vou agregando essas informações que eu vou conseguir divulgar e não vou expor a informação do informante, né? Então, o setor censitário ele passa a ser essa unidade em que eu não preciso, se vocês verem que não precisa ter um formato específico, se você tem um setor aqui que está vindo, está entrando aqui, está voltando, ele tem uma construção de modo que eu tenho uma quantidade de domicílios que o recenseador possa, no momento, né, na período da coleta, fazer essa coleta. Então, muitas vezes, né, você está aqui, o recenseador está nessa. Deixa eu mudar a caneta aqui. Né? Ele está fazendo o recenseamento nesse domicílio aqui. Aí a vizinha da frente aqui, vizinho da frente. Ô, vem cá, eu já tô, antes que eu saia, vem aqui me faz o recenseamento logo. Saber que isso, em alguns casos, pode acontecer, se fosse no caso entre esse e esse aqui, né? Estão dentro do mesmo setor, mas esse aqui tem setores diferentes, claro. Tem todo um procedimento operacional para isso. A coleta tem que ser feita associando ao domicílio, associando ao setor. Por quê? Porque eu vou poder ter, né, todas as informações da amostra
todas as informações do questionário básico associados a esse setor, associados a esse recorte territorial aqui. E, por consequência, eu georreferencio essa informação. Então, se eu quiser saber onde está a maior renda per capita num determinado município, vai iluminar o quê? Aquele setor censitário que tem essa informação. Então, eu sei aonde aquela informação, ou seja, a informação da maior renda per capita num determinado município se localiza, está localizada. Tá? Por quê? Porque está associado a esse recorte territorial e é o setor censitário para uma pesquisa, né, não amostral. Então, o setor censitário ele vai corresponder, né, à menor porção de área em que o território nacional é fragmentado para fins de coleta estatística. Então, não fragmento nada menor do que ele para coleta estatística. O setor censitário ele tem a sua função para coleta estatística, para divulgação, para planejar a operação, para coletar os dados, né, para fazer apuração dos dados, para fazer divulgação dos dados. Tá? Trata-se de uma unidade territorial de coleta, né, ou seja, área contínua, cuja dimensão está relacionada à sua extensão e ao número de domicílios ou estabelecimentos agropecuários, vai depender da operação. Então, eu preciso ter uma quantidade de domicílios ali dentro, e essa quantidade de domicílios é pré-definida para que o operador, para que o recenseador possa percorrer todos os domicílios desse setor nos 3 meses da operação, né? Ou no período da coleta. A gente vê, depende, em alguns lugares você tem, assim, às vezes, condomínios, né, que tem 20 andares de prédio, 10 apartamentos por andar, 2 blocos, e se vira com quase um setor censitário pela quantidade de domicílios que existem naquele condomínio, naquele conjunto ali de prédios que estão que tem que ser coletados. Bom, o setor censitário, então, eles são organizados quanto quanto à sua situação, e se ele é um setor em área urbana ou um setor rural, não em área urbana, se ele é um setor característico rural ou um setor característico urbano. E a tipologia, se ele tem algum tipo especial, se ele é um setor normal, básico, ou se ele tem alguma característica que a gente vai ver, então, as situações e os tipos desses setores. Tá bom? No que se refere à classificação por situação, a gente tem setores, como a gente falou, grupados em características urbanas e características rurais. Então, a gente tem 8 classificações do setor. Então, você pode, eu quero saber a população, total da população urbana de um determinado município. É o somatório da população que se encontra, que foi coletada no setor. Situação 1, 2 e 3. Certo? Ou não, eu quero saber a população rural de um determinado estado. Né? Ou a população rural, não, desculpa, a população que se encontra em um espaço com características rurais. Aí você vai ter, então vou fazer toda a somatória de toda a população que estão nesses setores cuja situação é 4, 5, 6, 7 e 8. Tá? Então, no momento da leitura dessas informações, para a extração do que você quer responder. Então, o que são essas tipologias? Então, primeiro aqui, vamos dar alguns exemplos. Né? O mais famoso é o setor, uma área urbanizada, né? Cidade ou vila. Então, vocês veem aqui, ele tem esse setor está totalmente dentro de uma área urbanizada. Então, você tem as ruas, os domicílios, todos organizados numa área que tem uma característica de urbanizado. Né? Agora, você tem outros tipos. Você tem aqui um setor, né, que é de uma área não urbanizada. Ele não está dentro de uma área urbanizada, você está vendo aqui, né, de uma cidade ou vila, porque ele está dentro do que a gente que existe a classificação urbano e rural por lei. Então se define aqui é uma área urbana, aqui é a área rural. Mas ele pode ser uma área urbana, classificado lá por lei do município como urbana, só que ele não tem características de uma área urbanizada, tá? Mas ele está dentro desse recorte
definido como área urbana pelo município. Então, um setor não urbanizado de cidade ou vila. Tá? Você pode ter também o ao contrário, ou seja, eu tenho um setor, um aglomerado rural isolado, ou seja, eu tenho uma área, uma área rural, mas eu tenho uma ocupação aqui, ó, você tem uma ocupação aqui dentro desse setor. Ou seja, é um aglomerado rural isolado, ou seja, é um povoado. Tá? Então você tem essas classificações para você poder, né, desagregar essa informação. Então, quando eu coleto, quando eu faço o planejamento dos setores, eu não só crio, né, o recorte do setor, mas eu também vou fazer quanto à sua situação. Então entra aí um olhar também da geografia do IBGE, da parte do G do IBGE, né, em demarcar esses setores e definir as suas situações. Ele tem características, ele é uma área urbanizada, ele é uma área não urbanizada. Ele dentro da classificação de legislação ele está como urbano rural. Eu classifico ele como um povoado, como um núcleo, ou seja, um setor que vai montar um povoado, ou todo povoado naquele núcleo, naquele lugarejo. Eu tenho esse olhar da geografia para poder classificar esse setor quanto à sua situação. Ou mesmo uma área rural. Então, você tem aqui uma área rural mesmo, com características rurais definidas legalmente como rural. E é um setor rural. Vocês vão reparar que setores rurais eles têm uma área muito maior do que um setor urbano. Olha esse setor aqui urbano, que é bem menorzinho, esse aqui bem menorzinho do que esse. Por quê? Porque eu tenho aqui a questão da quantidade de domicílios. Eu tenho aqui em torno de 400 domicílios, né? Eu tenho aqui em torno de 300 a 250 domicílios. Por que isso? Porque se eu vou fazer a operação censitária, o prazo para você fazer nesse setor e o prazo para fazer nesse setor aqui é o mesmo. Então você tem a mesma, então tem que ter a mesma quantidade de domicílios. Porém, o deslocamento aqui é maior. Então, você faz todo um deslocamento aqui de porta em porta, você tem um deslocamento pequeno para atender, sei lá, 10 domicílios, um dia, 5. Produção em torno de 5 a 4 domicílios, se eu não me engano. É, vai percorrer 5, 10 municípios, domicílios muito próximos. Enquanto que o deslocamento para fazer um questionário aqui, ele vai ter que deslocar para o próximo domicílio. Depois deslocar, então você casa sempre o tamanho pela quantidade de domicílio e pelo tempo que o recenseador vai ter que fazer no momento da operação. Ok? Os setores, além de também terem essa situação, ou seja, setor urbano, setor em área urbanizada, setor em área rural ou setor em área não urbanizada, setor uma área urbana isolada. Então, em todas essas classificações, além dessas classificações, também tem quanto tipo. Né? Então, você tem o setor comum e não especial, é aquele que a gente viu aqui, se a gente voltar para isso aqui, né? Setor comum, tranquilo. Mas você tem outros tipos de setores, como o aglomerado subnormal. Né? O que é um aglomerado subnormal? Um setor um setor de natureza urbana, ele está dentro, né, do setor ou 1 ou 2 ou 3, que contém no mínimo 51 habitações, né, localizadas em área urbana, que tem ou uma ocupação ilegal de uma terra, né, ou os padrões urbanísticos são assimétricos, ou seja, você tem processos de ocupação que não são aquelas coisinhas certinhas, bonitinhas, que tem carência de serviços públicos, que não, como rede de esgoto, iluminação, água, serviços de transporte. Então você tem essa característica que é fundamental identificar. Por quê? Porque quando você identifica isso e dá uma classificação para o setor como aglomerado subnormal, você consegue o quê? Isolar a informação estatística em setores que têm essa característica. Então, se eu preciso daquele conjunto de dados que venham de uma operação censitária ou de uma pesquisa específica, em que vão apoiar, né, essas informações vão apoiar políticas públicas para populações que estão neste tipo de ocupação, nesse tipo de região, eu preciso isolar essa informação no momento da coleta, preciso definir os setores que têm essa característica, para depois, quando da coleta do dado e da divulgação do dado, eu conseguir acessar. Então, qual é
quantidade de população do Brasil que se encontra em áreas de aglomerado subnormal, ou qual é o nível de escolaridade por município, por estado, dessa população que se encontra em aglomerado subnormal. Tá? Da mesma forma, você vai ter em outras tipologias, você vai ter que ter algumas questões, como aldeia indígena, né? Eu preciso isolar essa informação, né? Ou agrovírus e projetos de assentamento, ou alojamentos e acampamentos, porque você precisa dessas informações, né, dentro desses setores para você saber, olha, naquele setor eu tenho uma penitenciária, uma colônia penal, um presídio, porque aquela população vai ser contada, né, para aquele município. Então tem que identificar isso nessa tipologia também, para que eu consiga, no momento da apuração, no momento da divulgação dessas informações, eu consiga isolar nesses setores com essas características. Tudo bem? Boa pergunta até aqui? Tranquilo? Sem problema? Ok. Bom, e a gente fala, né? Setores, setor urbano, setor rural, aglomerado subnormal. Vamos ver como é que isso em números, ou seja, para o censo 2010, ou seja, né, há 12 anos atrás, para a operação censitária de 2010, foram definidos em todo o território brasileiro 306.574 setores, né, devidamente demarcados, né, identificados, gerados mapas, né, para que você pudesse fazer a operação censitária. Desses 316 mil setores, 75% deles eram setores urbanos e 45% em área rural, tá? Setores rurais. Também, desses 316 mil, 6.644 eram aglomerados subnormais, setores cuja classificação, né, de tipologia era de tipo, né? De tipo, era aglomerado subnormal. 2.200 de aldeia indígena, 76 de terras quilombolas. Você faz toda a questão de situação urbano, rural e tipologia também nesses setores. Esses são alguns números do censo 2010. O censo 2020 foi lançado à base de setores, né, como referência, seria usado no censo 2020. Então, tem esses números, esses novos números, se eu não me engano, para a operação agora já está em mais de 400 mil setores. E aí a pergunta, por que que cresce? Por que que esses setores vão aumentando de operação censitária para operação censitária? Como a gente viu, os setores eles são definidos por quantidade de domicílio. Eu imagino que, vamos voltar aqui uma imagem daqui, essa imagem aqui, né? Então, uma imagem aqui, uma área não urbanizada de cidade de vila, está bem aqui de vila, está bem perto aqui já de área urbana, tudo, tem um setor aqui. Não, espera aí, acho que tinha um outro. Vou usar esse aqui mesmo, tá? E imagina que foi feito aqui tudo, né, de 2010 a 2020, em 2015, né? Se fez todo um projeto aqui, construção de um condomínio de casas aqui. Então, nessa região aqui aqui foi traçado, né, aqui umas ruas aqui, abriu essas ruas, né, loteou essa parte aqui toda, né, ficou loteado. E aqui começou a ter um condomínio aqui, começou a ter moradias domicílios. Aí nessa outra parte aqui foi também subir um prédio de 10 andares. O que que vai acontecer? Onde não tinha domicílios, ou tinha poucos domicílios que poderiam ser definidos por um setor desse tamanho, que nem tinha domicílio, passa a ter uma necessidade de que, com essa dinâmica do processo ocupacional, dividir esse setor. Então, se divide esse setor aqui, fica um outro setor aqui que não tinha em 2010 e passa a ter em 2020 e dois setores dentro dessa área. Mesmo o setor já consolidado, então eu posso ter isso aqui, da mesma forma que aqui teve um conjunto, né, habitacional, pode ter tido um outro conjunto habitacional aqui, né? E aí teve a necessidade de se dividir esse setor também para que possa ter a quantidade. Ah, não, mas aqui isso aqui teve uma quantidade de setores
de domicílios, mas que não foi suficiente para gerar um novo setor aqui, porque aqui teve pouco, mas não pode ficar junto. Ok, então a gente faz o seguinte: pega esse aqui, se for o caso, junta com esse outro aqui, né? Ah, não, agora deu. Tá bom, a gente está dentro lá do valor e faz o planejamento. Então, esse setor aqui foi dividido, esse setor foi dividido e foi replanejado aqui, virou um novo setor desse tamanho, esse outro ficou desse tamanho aqui. Por quê? Por dentro da característica da quantidade de domicílios possíveis de serem recenseados no período da coleta. Tá? Como a gente vai sempre trabalhar com esse setor de forma que eu possa integrar ou ter uma integração de série histórica ou integração até com outros tipos de informação, eu preciso codificar esse setor. Esse setor recebe uma codificação que a gente chama de geocódigo, né? Com que intuito se tem esse geocódigo? Então, primeiro é você identificar esse setor de forma única. Tá? Então, não existe nenhum outro setor que tenha o mesmo código que um determinado setor. Também, esse código, quando é dado para aquele setor, ele permanece naquele setor ad eterno. Então, se eu tenho um setor que não foi desmembrado numa operação, eu vou ter aquele mesmo setor numa outra operação, eles têm o mesmo código, eu posso comparar e pegar as informações desses dois setores e fazer um acompanhamento. Ou dos setores que geram um determinado município, e assim por diante. Então, o código de um setor, ele é grande e ele tem uma lógica nesse código. O primeiro dígito está associado à região. Né? 1 para a região norte, 2 para a região nordeste, 3 para a região sudeste, 4 para a região sul e 5 para a região centro-oeste. Tá? Depois, cada estado vai receber esse segundo código. Né? Então, Rio de Janeiro, região 3, estado 33, ele vai ter um 3 aqui. 24, eu sei que a região aqui é a região nordeste. 24 eu não sei de cabeça qual é o estado, tá? Mas esse código é único para o estado. Então, se eu vou numa operação de 80, Rio de Janeiro é 33 e 80, então seus dados só separando os setores que começam com 33, ou em 2000, em 91, 80, em 91, em 2000, em 2010, 2022, o que for, eu vou conseguir, porque é uma codificação. O resto vai codificar o município. Então, quando eu estou com o município, eu tenho esse município aqui de exemplo, 24032251. Esse é o código de um determinado município. Eu sei que esse município, ao ler esse código, qual é a região e qual é o estado que ele se encontra. Tá? Depois vem as codificações de distrito, subdistrito e de setor. Nem todo município tem distrito e nem todo distrito tem subdistrito. Tá? Exemplo, o município do Rio de Janeiro não tem distrito. É um município único, não tem distrito. Caxias, se não me engano, tem 4 ou 3 distritos. Né? Caxias como distrito sede, né? E aí a cidade de Caxias é o distrito sede, e mais 2 outros distritos que formam o município, com esse distrito sede. O distrito é a mesma coisa. Esse aqui não tem, o distrito que não tem está zerado. E o código do setor. Né? Então, a partir desse código, eu vou identificar unicamente cada setor. Né? Os setores respeitam os limites legais, né, que vão constituir os municípios, estados, distritos, Distrito Federal e os distritos. Esses limites, portanto, eles contêm um ou mais setores censitários. Assim, eu não posso ter um setor que pertence a 2 outros recortes legais. Né? Então, não posso ter um setor que está associado a um município e a outro município. Está associado único e exclusivamente a um recorte territorial legal, eles têm a legislação, município, distrito, estado e assim por diante. Tá bom? Para ter mais um entendimento dos setores e de outros recortes territoriais que são possíveis para georreferenciamento, existe o quadro de referência, quadro geográfico de referência para produção, análise e disseminação de estatísticas. É uma referência única, estruturada pelo IBGE de forma nacional, para
relacionar a informação estatística dos censos ou das demais pesquisas a recortes territoriais adequados, correspondentes àquele tipo de pesquisa, né? Então, eu vou eu vou descrever todos os recortes territoriais que serão possíveis de georreferenciar a informação estatística, né? Nem todo o recorte territorial vai poder ser possível de referenciar uma informação estatística, mas cada informação estatística tem conjunto de códigos que podem ser georreferenciados por esse recorte. Exemplo, uma pesquisa amostral não dá para ser georreferenciada por setor censitário, né? Mas eu posso georreferenciar essa pesquisa amostral por município ou por agregado de setor. Tá bom? Então, quando esse recorte, essa referência espacial para a informação estatística, ele vai facilitar o quê? O acesso a essa informação estatística. Bom, quero acessar uma informação estatística num determinado bairro, num determinado município, num determinado estado, num determinado aglomerado subnormal, num conjunto de setores. Vou facilitar esse processo. Então, eu vou facilitar também a análise, né? Por que eu vou facilitar a análise? Porque é uma codificação padrão, de operação para operação é a mesma codificação, né? Eu vou poder fazer várias consultas em vários bancos de dados, porque todos eles se utilizam deste mesmo quadro geográfico de referência, né? Com essa possibilidade do quadro, eu consigo espacializar e olhar essa distribuição espacial dessas informações, então eu tenho uma compreensão melhor e uma visualização melhor dessa informação distribuída perante o território brasileiro, né? E aí existe dentro desse quadro uma classificação desses recortes territoriais. Tá? A primeira classificação desses recortes são recortes que têm um suporte legal. Eles são definidos por lei. Tá? Então, eu vou ter, dentro desses 3 grupos, o grupo primeiro da divisão política administrativa, que é um recorte que existe lei que define, então tem uma lei que define o Estado, tem uma lei que define o município, tem uma lei que vai definir o Distrito Federal, vai definir o subdistrito, bairro nem sempre, tá? Alguns municípios têm leis que definem o recorte territorial, esse recorte territorial que define os limites do bairro, tem municípios que não têm, então só vai ter codificação para isso aqueles que têm lei, né? Então, uma base de bairro são aqueles que foram publicados a partir de uma lei. Como você também tem outras divisão regional, né, dentro desse recorte legal. Então, você tem região metropolitana são definidas por lei, região integrada de desenvolvimento é dividida por lei, aglomerações urbanas, a Amazônia é legal, um recorte territorial que tem uma lei que o define, as áreas de atuação do SUDENE, por semiárido, mesmo que alguns limites desses sejam compostos vários municípios, está ali. Então, a Amazônia é legal, é um recorte territorial que é composto por tais e tais municípios. Tá? No Rio, o bairro é definido por lei? Não existe uma legislação de bairro que diz o bairro do Meia, né, comece aqui, passa pela rua tal, entra tal, vai dar a volta e chega e fecha. Ou mesmo por tipologia, como a gente falou, como eu falei anteriormente. Ou seja, eu tenho tanto a área urbana e rural, existe uma lei que define o que é área urbana e rural. E o setor censitado vai lá falar assim, é uma área não urbanizada. Ele está como classificado como dentro de uma determinação urbana, mas é um setor não urbanizado. Tá? Terra indígena e assim por diante. Tá? Esses podem ser, né, formados por municípios. Então, grande região, estado, Distrito Federal não, mas não deixa de ser porque é um único recorte. As regiões metropolitanas é junção de municípios ou setor censitário, distrito, subdistrito, bairro. E aí, quando existe uma lei que define o bairro, os setores censitários são construídos para serem limitados, né, no seu contorno pelos bairros. E aí você pode isolar a informação do bairro, né, como as áreas urbana, rural e indígena. Então está lá. Área urbana definida por lei, onde encaixam os setores 1, 2 e 3. Só que o setor 2 é uma área não urbanizada.
é urbano, está dentro do que foi definido por lei como área urbana, mas você bota por tipologia uma área não urbanizada. Tá? Essa delimitação desses recortes territoriais aqui legais, elas não são feitas pelo IBGE, o IBGE não delimita essas áreas. A delimitação é feita por outras instituições ou legislações específicas para isso. Então, quem define a município, com todo o município, é a Câmara Estadual, né? Então, o IBGE não define e tem um órgão responsável para a definição e para a criação da lei sobre esses recortes. Mas a sua utilização pelo IBGE é importante, o IBGE precisa, imagina se a gente não pudesse divulgar, como a gente não faz a parte de legislação sobre o município, o contorno do município, a demarcação dele, delimitação, a gente não pudesse usar, a gente precisa usar, mas a gente só incorpora atualizações desses recortes territoriais quando existe um procedimento legal, um procedimento normativo que faz alteração. Ainda adianta assim, aqui todo mundo aqui que mora nesse setor se recebe todo o apoio do município do lado, eles buscam todo mundo que nesse setor estuda na escola que é do outro município, e a gente queria ser do outro município. Não adianta só querer, a gente tem que alterar a legislação desse município, incorporando aquele setor, e do outro município perdendo aquele setor, porque aí só a partir disso que é feita a alteração. Né? Ou por uma alteração na legislação, ou por um instrumento jurídico que determine essa alteração. Tá ok? Tudo bem? E existe uma segunda grupo de recortes, que são recortes que são institucionalizados pelo IBGE. Né? Então, a equipe da geografia do IBGE trabalha para definir recortes territoriais que tenham sentido, que possam potencializar, né, a divulgação dessas informações estatísticas. Então, se tem 3 subdivisões, a primeira que é a unidade de coleta e divulgação da pesquisa. Então, é um trabalho de recortes territoriais que são para divulgação. Então, você tem lá o setor censitário, né, que ele serve tanto para divulgação como para coleta. A grade estatística, como um ferramenta para divulgação. As áreas de ponderação, e aí a junção de setores para pesquisas amostrais, né? E aqui é para pesquisas de universo. E outros recortes que são utilizados na coleta, como endereço e face. Não é obrigatório, não são necessariamente uns recortes superficiais, como todos os outros, né? A face é uma representação linear e o endereço é uma representação pontual, mas eles estão dentro dessas unidades de coleta. Né? Você vê que eles não são divulgados, você não divulga a informação por esses dois recortes aqui definidos. Tá? Como também você tem recortes que são usados para a divulgação da informação de amostra e para a divulgação de informações do universo. Tá? Existem também tipologias, então, de novo, o olhar da geografia do IBGE sobre o território, definição de área urbanizada, né, que é aquela classificação dos setores. Então, está lá área urbana, ou área rural, mas é uma área urbanizada. Você tem todo esse olhar no aglomerado rural de extensão urbana, o aglomerado subnormal, outros recortes, aldeia indígena, em alguns casos, área rural, aglomerado rural isolado. Você tem esse conjunto de tipologias do território que a geografia trabalha e define em tipologias específicas para as áreas urbanas, específicas para as específicas são essas para a área rural e aquelas que são tanto urbano quanto rural. Todas são compostas pela formação de setores. Tá? Elas são construídas a partir da junção de setores censitários. Tá? Você também vai ter outros tipos de recorte, como concentração urbana, arranjo populacional, hierarquia urbana, que também fazem esse olhar da geografia sobre o território. Então, um arranjo populacional ele corresponde à junção de vários municípios que têm características comuns entre eles, né, de área contínua, que dão um arranjo populacional. O arranjo populacional de Fortaleza. Então, um conjunto de municípios que estão interligados.
né? Você pegar no município do Rio, Niterói, não está contido, mas por causa de da Baía de Guanabara, né? Ele troca informações, ele troca fluxos de informação, fluxos de serviço entre eles. Como você tem Nilópolis, como você tem Nova Iguaçu, como você tem Caxias, que estão ali todos conectados numa grande massa urbana. Então você tem esses arranjos populacionais. Tá? Muitas vezes, para você estudar, você não consegue estudar hoje alguns municípios isoladamente, porque eles têm uma dependência entre eles muito grande. E qual é essa dependência? Você consegue identificar isso a partir desses arranjos populares, desses estudos da geografia. Tá? Como também, né, divisões regionais, região geográfica, e também a junção de municípios, mas com outro olhar, né, divisão urbana regional, região rural, com várias classificações que você pode divulgar a informação e, por consequência, ter um melhor entendimento. Eu acabei falando aqui, não usei a apresentação, mas tem aqui aquilo que eu já falei, né? Aqui e alguns exemplos que eu acabei não usando, mas falei não usei. Então você tem aqui, né, a face, então você tem aqui a quadra e você tem a face de cada quadra. Então essa quadra aqui tem 4 faces, são essas representações aqui. É que o operador, o recenseador, quando se desloca para a coleta, ele se desloca associando as faces e os domicílios, os endereços da face. Então, os endereços estão associados à face, as faces estão associadas ao setor. Bom, como também aqui, né, acabei não usando aqui as figuras, ou seja, aglomerado subnormal, então você vê todo aqui um processo de ocupação simétrica, aqui já não é tão simétrico, né, um processo de ocupação assimétrico, e outras questões que eu classificam como um aglomerado subnormal. Né? Aqui falei, né, o arranjo populacional, que é o arranjo populacional de Vitória. Então você tem aqui municípios que têm uma correlação muito forte entre eles, massas urbanas contínuas, então Vitória, Vila Velha, Vitória, Cariacica, Viana, tem uma continuidade urbana em que o classificam como um arranjo populacional. Ou como, né, as regiões geográficas, então você tem toda uma municípios que têm características que colocam dentro de conjunto aqui. Isso vem muito pelo levantamento, pelo mapeamento, né, das regiões de influência da cidade. Então, aqui um exemplo, ou seja, a região geográfica aqui de Nova Friburgo está contemplando Cantagalo, está contemplando Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes. Por quê? Porque esses municípios buscam serviços em primeiro momento em Nova Friburgo. Então, é uma área de influência que Nova Friburgo faz para esses municípios, criando essas regiões aqui, em que você tem características ou relacionamento entre esses municípios que caracterizam essa região geográfica entre eles. Se eu tenho isso já estudado, eu posso entender, e isso é o que está naquela atividade, né, as regiões geográficas, em que você, a partir de uma dessa região geográfica, tem um conjunto de municípios que tem características muito fáceis. Bom, bom, como é que vamos georreferenciar essas informações? A gente a gente vai trabalhar com 2 classes de dados. A primeira massa de dados, eu acredito que vocês já viram, e aí quem não viu, a gente pode passar mesmo assim para rever algumas questões, que é o Sidra. Né? Então, o Sidra vai ter, né, uma massa de dados estatísticos que eu posso usar para serem georreferenciados. Né? Então, o Sidra está organizado nas tabelas, temas. Eu vou gerar tabelas desses temas e, a partir dessas tabelas, eu vou georreferenciar pelo geocódigo, tá? Junto com a malha municipal. Você vai reparar sempre no Sidra que quando você vê as tabelas, elas estão associadas aqui, ó, ao território. Então, o que é isso aqui? A informação de população, residente, sexo, fração de domicílio, cor ou raça, dos resultados preliminares do universo do censo de 2010, podem ser espacializados a partir desses recortes. Tá? Então, o que são esses recortes? Então, tenho aqui Brasil, eu vou ter grande região,
eu vou ter unidade da federação, eu vou ter meso e micro-região, eu vou ter região metropolitana, eu vou ter região integrada de desenvolvimento, eu vou ter município, vou ter aglomeração urbana, eu vou ter região metropolitana e subdivisão dessa região metropolitana. Tá? Então, eu tenho para aquele grupo de informações, né? Aquele grupo de informação, eu consigo isolar aquela informação estatística nesses diferentes tipos de recorte, porque eles foram construídos com essa finalidade, né, na coleta dentro do quadro geográfico, dentro do processo de organização desse quadro, eu consigo ir subindo e conectando e correlacionando com esses diferentes recortes territoriais que estão aqui. Tá? No CIDRA, isso se encontra no final do CIDRA, né? Então eu tenho aqui as possibilidades que os recortes territoriais que eu posso tirar. Brasil, região geográfica tem 5 subdivisões na região geográfica. Unidade da Federação tem 27. Meso-região tem 137 municípios para o censo de 2010, 5.565 municípios. Tá? Então, também como eu posso fazer combinações específicas, eu posso ter outras divisões de território já prontas. O que você quer? Eu quero Brasil, grande região. Quero Brasil, grande região e UF. Ele já traz alguns pré-requisitos e ele vai gerar essa tabela. Né? Visualmente, ele vai gerar essa tabela para todos os municípios com a população residente por pessoa. Tá? Isso só não é suficiente para georreferenciar. Tá? Se você for fazer, acho que a gente fez não, acho que foi com a turma da especialização que eu fiz, que a gente foi procurar Rio Claro. Rio Claro, eu tenho Rio Claro para o município de São Paulo e Rio Claro para o município no Rio de Janeiro. Tá? Então, o nome não é uma forma de conectar essa informação numérica com a informação gráfica dos municípios. Você vai fazer isso a partir de geocódigo. Então, quando você exportar essa tabela, você tem que marcar exibir códigos do território. Então, exibir o geocódigo. Vai aparecer o geocódigo. Quando você exporta, esse geocódigo vai aparecer aqui na tabela. Tá? Aqui ele aparece. E você vai poder associar esse geocódigo aqui com o mesmo geocódigo que está na base de dados. Então, né, a Alta Floresta do Oeste, lá em Roraima, em Rondônia, tem esse geocódigo com essa informação tabular. E na malha municipal, no mapa dos municípios aqui, eu vou ter 11.000.015, como Alta Floresta do Oeste em Rondônia, com uma área. Eu faço essa conexão. Eu vou levar essa informação como atributo. É isso que a gente faz para georreferenciar. Eu vou georreferenciar essa informação a partir de recortes territoriais. Tá? E aí o quadro geográfico, todo esse olhar que a gente está discutindo, ele é, né, a forma de integrar as informações, tanto estatística e geográfica. Né? Eu vou integrar toda essa informação a partir desse olhar da geografia sobre o território. Eu vou integrar e a partir disso eu posso continuar com as análises espaciais daquelas informações que a gente vai tendo ao longo das outras disciplinas. Tá bom? O quadro geográfico de referência, né, com a descrição de todos esses recortes que ele tem na biblioteca do IBGE para download. Então, você tem lá todas essas definições de setores, municípios, todas as questões que são usadas para o georreferenciamento do imóvel, do georreferenciamento das informações dos dados estatísticos, seja redes sociais, seja econômico, você vai conseguir georreferenciar. Tá? Uma pergunta? Alguma questão? Não? Tá. Eu vou parar essa gravação aqui agora. Botei, Tânia.